Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? Mais uma palestra aí, mais um bate-papo que vamos estar juntos por 20, 30 minutinhos, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, falando um pouquinho sobre as nossas aflições do dia a dia, tá? Hoje eu escolhi o tema falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os aflitos, né? Mas será que nós somos mesmo bem-aventurados? Que os nossos problemas, nossas aflições são para o nosso bem, né? Então agora, antes de iniciarmos, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, agradecer a Deus por este momento, agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecer ao nosso Mestre Jesus por estar comigo e com vocês neste momento. Que toda preocupação, que todo inimigo fique do lado de fora da nossa mente agora e que possamos juntos estudar algumas palavras do Evangelho e que possamos juntos entender, trocar figurinhas aqui, entender algumas causas da nossa vida atual, algumas causas dos nossos problemas e o que fazer para continuar seguindo em frente. Pedimos a proteção do nosso mestre, pedimos a presença do nosso mentor, pedimos a presença do nosso anjo da guarda, para que ele esteja conosco neste momento, limpando nossa mente de qualquer armadilha que possam ter colocado nela, limpando nossos pensamentos e abrindo o caminho para que nós possamos sempre aprender juntos, segundo deixou escrito o nosso mestre. E com a oração do Pai Nosso, a gente inicia mais esse bate-papo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os espíritos de luz que nos acompanham neste momento. Então, pessoal, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Mas o que seria bem-aventurado os aflitos? Vamos lá. Diz o seguinte: Jesus, quando passou pela terra, esse espírito iluminado, nos deixou o seguinte ensinamento: bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque estes serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, pois deles és o reino do céu. Essas máximas estão no capítulo de Mateus. Em Lucas, você vê a seguinte passagem: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sempre sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chora, porque um dia rireis. Isso está em Lucas. Mas ai de vós ricos, que tende no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque um dia terás fome. E ai de vós que agora dá risadas, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está em Lucas. Então, pessoal, o que Jesus quis deixar para nós, né? A Bíblia de Jesus, né, traduzida para o Espiritismo, nada mais é do que uma interpretação da nossa Bíblia, né?
a Bíblia católica, a Bíblia evangélica. O que o Espiritismo nos traz é a interpretação dessa Bíblia, né? Então, quando nesse capítulo diz, bem-aventurados os aflitos, Jesus diz, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. E logo em seguida, Lucas nos traz o contrário, né? Os que riem, um dia vão chorar. Mas o que Jesus quis dizer aí, né? A gente precisa entender, porque se a gente só lê, fica um pouco jogado assim, né? Poxa, quer dizer, a gente não pode dar risada, a gente está alegre, a gente está feliz, a gente não pode rir, porque um dia a gente vai chorar? Poxa, a gente não pode ser rico, porque senão a gente vai perder tudo? Quer dizer que o pobre um dia vai ser rico e o rico um dia vai ser pobre? Como assim? Vamos entender essa confusão aí, né? Então, a gente precisa aprender o seguinte, pessoal. Antes de tudo, a gente precisa aprender que nós moramos na Terra, né? Nós estamos encarnados aqui, nós somos espíritos encarnados, nunca o contrário, tá? Nós somos espíritos encarnados e pela graça de Deus nós encarnamos na Terra. O que é a Terra para o Espiritismo? A Terra é um planeta de provas e de expiações. Estamos mudando agora, né? Virando um mundo de regeneração. Muito em breve nós já seremos um mundo de regeneração, né? Mas, porém, quando Kardec traduziu o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente, vamos dizer assim, a Terra era 100% um mundo de provas e de expiações, né? Então nós precisamos aprender primeiro o que é uma prova e o que é uma expiação, né? Uma prova, a gente pode dizer, que é tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. E expiação é tudo aquilo que a gente precisa passar para aprender por algum erro passado. Ah, Will, então a expiação é um castigo e a prova é um ensinamento? Não. Vamos tirar da cabeça essa ideia de castigo, de Deus punidor. Porque vamos lembrar sempre da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, que diz o que é Deus, né? Onde os espíritos respondem que Deus é a causa primeira de todas as coisas e Deus é justo e é bom. Se Deus é justo e é bom, e é o nosso Pai, que foi quem nos criou, né? Quem nos deu a vida, Ele não vai nos castigar, né? O que Ele vai fazer é nos ensinar. Lembrem-se que sempre nós estamos num caminho evolutivo, nós estamos sempre em evolução. Então o que vai acontecer? Nós vamos errar, porque nós estamos em aprendizado, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos levantar e Deus vai nos ensinar a não errar mais. Como Deus vai ensinar a não errar mais? Através das provas e através das expiações. Vamos pegar um exemplo prático disso. Uma criança que ela está aprendendo a falar, que ela vai aprender a escrever, né? O que ela está passando ali na sua evolução? Ela está passando por provas. Por quê? Porque são momentos difíceis. Ela vai falar muitas palavras erradas, ela vai escrever muitas palavras erradas, ela está correndo o risco das pessoas rirem da cara dela, ela está correndo o risco de escrever alguma besteira e não ser daquela forma. Ela está passando por provas, né? E devemos lembrar que nós somos crianças, nós somos espíritos em evolução. Então, a minha experiência de vida é diferente da experiência de vida de vocês. E eu não sou melhor nem pior do que vocês. E vice-versa, porque às vezes vocês já sabem fazer algo, vocês já passaram por situações na vida que eu ainda não passei. E eu talvez já tenha passado por situações na vida que vocês ainda não passaram, né?
Então vamos sair do universo da criança, vamos puxar para o universo do adulto, né? Eu vou falar de mim, tá? Por exemplo, eu passei por uma prova há 12 anos atrás, que foi a perda do meu pai, né? Eu perdi o meu pai, perdi não, né? Me separei do meu pai, porque ele está no plano espiritual hoje, vamos nos reencontrar com certeza, mas tivemos esse afastamento. Então, o falecimento do meu pai era numa época que eu ainda não tinha um conhecimento doutrinário, não tinha um conhecimento da doutrina espírita. Então foi uma prova muito dura para mim, muito difícil para mim, né? Mas foi uma prova que eu tive que passar para aprender alguns valores de vida, para aprender que o mundo também não é do jeito que eu imaginava que era, né? Por exemplo, tá? Isso eu estou falando de minha experiência real, tá? Há 12 anos atrás, talvez, eu não tivesse a responsabilidade que eu tenho hoje, né? Mas não porque o meu pai não tinha me ensinado, muito pelo contrário, mas porque a vida não me exigiu ser forte, ser corajoso. Por quê? Porque eu tinha alguém por trás de mim que era forte e corajoso, que era meu pai. No momento que ele faleceu, o mundo vem nas minhas costas. Por quê? Poxa, agora sou eu e eu. Eu tenho a possibilidade de sentar e chorar, ou tenho a possibilidade de me erguer e aprender a vida, a viver, sozinho, sem mais a figura paterna. Entende? Foi uma prova que a vida me deu para que eu crescesse, para que eu evoluísse, né? E fora outras questões que eu passei enquanto ele ainda era vivo, doente e tudo mais, que só me fizeram aprender, só me fizeram crescer. Mas isso eu tenho o conhecimento, eu tenho essa interpretação hoje. Por quê? Porque a doutrina espírita me trouxe isso, né? Foi uma prova que eu passei. Então, muitos de vocês, pode ser, que ainda tem pai, mãe vivos, graças a Deus, mas passou por outras provas. Por exemplo, talvez tenham enfrentado alguma doença grave e se curado dessa doença grave. Um câncer, talvez, e tenha se curado dessa doença, e só vocês sabem o quão difícil foi esse momento que vocês passaram, né? Mas foi necessário para que vocês crescessem como ser humano, que o espírito de vocês evoluíssem, né? Eu tenho certeza que quem conseguiu a cura de uma doença grave, hoje é muito grato e muito melhor do que foi antes, porque ninguém passa por uma situação dessa e sai pior. Não, a gente cresce, a gente vira forte, a gente vira uma fortaleza depois disso. Tudo parece fichinha, né? Então, assim, são provas diferentes que Deus nos dá para que nós cresçamos. Por que isso? Voltando lá no início, porque estamos em um mundo de provas e de expiações, que é a Terra, né? Tá bom, conhecemos o que é prova. E agora vamos conhecer o que é uma expiação? Tá. O que seria uma expiação? Digamos que eu, tá? Pegar um exemplo real, talvez, né? Também. Eu gosto de pegar exemplos reais, pessoal, porque eu me aproximo de vocês, porque eu não fico falando. Falar da minha vida para vocês é uma forma que eu tenho de vocês se aproximarem mais de mim, confiarem mais no que eu tô falando. Tá? Eu já venho aqui há tantas segundas-feiras, né? A gente já tem essa proximidade e eu não tenho porquê de esconder certas questões, né? Vamos falar do que é expiação. Eu vou pegar um exemplo meu também, tá? Voltando a falar do falecimento do meu pai. Enquanto meu pai era vivo, eu sempre tive um relacionamento muito conturbado com a minha mãe. Por quê? Sabe aquele negócio de... Não é o santo não bate, mas por algum motivo eu tenho certeza que em outras vidas a gente
teve alguma questão ali que nós estamos resolvendo nessa vida, né? E estamos resolvendo muito bem, graças a Deus. Mas eu sempre tive um relacionamento muito conturbado com a minha mãe, muito conturbado. E, e eu sempre fui mais apegado ao meu pai do que à minha mãe, né? E no momento que acontece o desenlace do meu pai, eu sou filho único, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu me vejo na obrigação de me aproximar da minha mãe. Porque sou eu e ela. A partir desse momento, eu virei o homem da casa, digamos assim. Entende? Então, Deus usou isso para que talvez eu espiasse, ou ela, ou eu, ou ela, ou nós dois, espiássemos um erro nosso do passado, de outras vidas talvez, ou dessa vida, que nos mantínhamos distantes. Então, de alguma forma, nós nos aproximamos. E eu consegui sentir a minha mãe de uma forma que eu nunca sentiria antes, se meu pai ainda estivesse aqui, né? Deus me obrigou, a vida me obrigou a me aproximar dela, de uma maneira fraterna, de uma maneira amorosa. E hoje eu tenho a minha mãe ao meu lado nos melhores e nos piores momentos da minha vida. Hoje eu digo que ela é a minha melhor amiga. Mas no passado eu já tive essa distância dela. Então Deus, com a situação que se tornou quando eu perdi o meu pai, foi automático a nossa aproximação. Porque virou eu e ela. Entende? Então, com essa aproximação, que foi difícil para mim, muito mais difícil para mim do que para ela, porque eu tenho certeza que ela sempre me amou 100%, mas como eu era longe dela, para mim foi muito difícil essa aproximação. E eu espiei algum erro lá de trás, ou ela espiou algum erro lá de trás, né? Então todos os nossos problemas, voltando ao planeta de provas e expiações, todos os nossos problemas que nós passamos aqui, ou são provas, ou são expiações, tá? Ou a gente está aprendendo algo que a gente precisa aprender para evoluir, ou a gente está corrigindo algo de errado que a gente fez, tá bom? Então, pessoal, quando Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque um dia serão consolados, né? O que ele quer dizer? Bem-aventurado, pessoal, os que sofrem hoje. Nós, os que têm problemas, todos nós temos problemas. Seja de ordem financeira, seja de ordem emocional, seja de ordem familiar, seja de ordem de saúde, todos nós temos problemas e somos aflitos, né? Bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque se nós temos fé em Deus, lembra do livro dos Espíritos, Deus é a causa primeira de todas as coisas, ou seja, Ele criou todos nós. E Ele é justo e Ele é bom. E Ele é nosso Pai. Ele não ia dar um castigo para nós. Então, pensem que todo o nosso problema é para o nosso crescimento. Então, nós vamos ter fé em Deus, vamos colocar o nosso problema nas mãos dEle, que um dia nós seremos consolados. Eu já falei aqui em outras lives, né, em outras palestras, que ninguém sai de um problema mais fraco do que entrou. Muito pelo contrário, a gente sai muito mais forte. Por quê? Porque a gente aprende a lição. Deus nos ensinou através do problema. Deus ensinou através da dor, o que talvez a gente não conseguiu aprender pelo amor. Entende? Então, bem-aventurados os aflitos, porque Deus sempre vai nos ouvir. Sempre vai nos ouvir. E ele diz também: bem-aventurados os pobres e os que têm fome, porque ele vai saciar a fome desse povo, né? O morador de rua, ele não é um morador de rua porque tem que ser. Não, ele está ali muito provavelmente passando por alguma prova que ele precisa aprender nessa vida, ou expiando algum erro do passado, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas e se esse morador de rua, numa vida passada, por exemplo, tivesse sido um rico, com muito dinheiro,
e não ajudava nenhuma instituição, não era capaz de dar um prato de comida para ninguém. Aí o que a vida faz? Inverte os papéis. Na próxima encarnação ele voltou, pode ser um morador de rua, talvez seja, para que aprenda, não é nem o mal, a falta de bem que ele deixou de fazer na vida passada. Então, pessoal, ninguém é vítima nesse mundo. Ninguém está passando por um problema sem precisar passar por um problema, por aquele problema. Né? Nós temos, claro, o princípio da doutrina espírita, o amor e a caridade. Nós vamos ajudar a todos, sem julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar o morador de rua se ele foi rico e não fez o bem. Não. Eu estou aqui para olhar para a situação dele hoje e ver que ele precisa de um prato de comida. E se eu tiver condições, eu vou dar um prato de comida. Entende? E é isso que Jesus disse embaixo, quando ele fala, na última estrofe de Lucas, quando ele fala o contrário. O rico, que é rico, um dia será pobre. E a riqueza não é um mal. O mal é o que você vai fazer da sua riqueza. Se você é muito bem de dinheiro, tem muitos bens, se você tem muitas condições, como que você vai usufruir dessa riqueza? Não é demérito nenhum ser rico. Poxa, querer ter o carro do ano, uma casa na praia. Não é ruim você querer usufruir do seu luxo. Porém, o ruim é você ter condições e não fazer o bem com as condições que você tem. Porque o rico, tem tanto rico que ajuda tanta gente, né? Tem tanto, e mesmo assim continua rico. Né? Nós moramos num país tão desigual que se nós fôssemos dividir a riqueza, né, das pessoas, que as riquezas que estão na mão de poucos aqui desse país, todos viveriam muito bem, não existiria pobreza nesse país. Mas quantos não são os ricos que prendem aquele dinheiro todo consigo mesmo e não ajudam, e não oferecem um prato de comida para ninguém? É esse rico que Jesus diz que um dia vai sofrer, vai ser pobre. Entende? Então Jesus, ele dá o ensinamento neste capítulo que diz o seguinte: se você tem por onde fazer, faça. Qualquer oportunidade que você tenha de fazer o bem, faça. Muitas vezes a gente vê um pobre que ganha um salário mínimo doando um pacote de arroz para uma pessoa que é mais pobre ainda do que ele, e um rico que ganha 20 salários mínimos não tem condições de doar um pacote de arroz para alguém. Você entende? Então, não importa a caridade que você faça, mas faça. Não importa se a sua caridade vai envolver dinheiro ou não, mas faça. Não importa se você está doando uma cesta básica ou você está no centro espírita ajudando o médium a encher o copinho de água fluidificada para dar para as pessoas. É uma caridade, porque muitos que estão ali estão desesperados, estão com algum problema que precisa de solução. Muitas vezes a pessoa está de corpo presente ali, mas a mente está em outro lugar. E quando você oferece um copinho de água fluidificada para a pessoa, que já está com os fluidos espirituais, aquela pessoa pode até se sentir melhor. No momento que você dá um passe na pessoa, a pessoa pode se sentir melhor. Então a caridade, ela é feita, ela é exemplificada por muitos métodos, não só pelo método financeiro. Né? Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, ele quer dizer o seguinte: não se preocupe. O que você está passando hoje tem um propósito e eu estou contigo. Lembrem-se que Jesus nunca prometeu tirar o seu problema e cuidar dele, mas ele sempre prometeu te ajudar a resolver este problema.
eu vou sempre caminhar ao seu lado. Então, aquele que coloca o problema nas mãos de Jesus e pede ajuda a Ele, tenha certeza, se o seu problema for financeiro e você tiver merecimento, logo um trabalho vai bater na sua porta. Se o seu problema for de causa de saúde e você tiver merecimento, logo a cura vai chegar. Talvez dure um mês, talvez dure um ano, talvez dure muitos anos, mas vai durar o tempo que deve durar até nós aprendermos o que temos que aprender no planeta de provas e de expiações. O grande barato da vida é o seguinte: nós absorvermos os nossos problemas, nós agradecer pelos nossos problemas por conta das lições que vamos aprender e pedir ajuda espiritual, mas sempre fazermos a nossa parte. Poxa, eu tô sem emprego. Aí eu vou lá no centro, peço, para a entidade, ajoelho à noite na minha cama, peço para Deus, peço para Jesus Cristo um emprego. Aí nos dias seguintes eu fico em casa, sentado assistindo televisão. Não abro nem o computador para ver vaga na internet. Não. A gente precisa fazer a nossa parte, que a espiritualidade vai fazer a dela. É um trabalho em conjunto, né? Então, tenha certeza, aquele que passa fome, tenha certeza que uma cesta básica vai bater na porta. E não é milagre. É Jesus andando contigo desde que você tenha merecimento. Então, estamos no mundo de provas e expiações. Aquele seu problema, coloca ele, olha para dentro de você e diga, sem orgulho nenhum, sem ego nenhum, ninguém está aqui para julgar. Olhe para dentro de você e diga, será que eu estou passando por uma prova, que eu preciso aprender algo? Ou estou passando por uma expiação, que eu fiz algo de errado? Sabe? O seu relacionamento acabou e você está sofrendo. Será que você não fez algo de errado no seu relacionamento que te levou a essa situação, a expiar o seu sofrimento? Para que o seu próximo relacionamento você já não repita mais? Olhe para dentro de si, eu tenho certeza que cada um de vocês vai achar aonde mora o início desse problema, se for expiação. E se for uma prova, tenha certeza, poxa, William, eu não fiz nada de errado, eu não mereço passar por isso. Aí a questão não é merecimento. Aí a questão é agradecimento, porque você está passando por isso para ser alguém melhor lá na frente. E lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, se não fosse aquela prova que eu passei, tudo isso que eu tenho, eu não teria hoje. Escreve o que eu estou te falando. Então, pessoal, nosso tempo aqui já se esgotou. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente, para a gente poder finalizar. E com a oração rápida da Ave Maria, a gente vai pedir ajuda aos nossos guias, aos nossos mentores, que estejam sempre do nosso lado durante os nossos problemas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a presença de todo mundo que me ouviu nesses minutinhos, e eu desafio a vocês a olharem para dentro e descobrirem se é prova, agradeçam. Se é expiação, agradeçam também, porque vocês estão aprendendo a ser alguém melhor. Um beijo, pessoal. Boa semana para todos vocês.